Sejam todos muito bem-vindos à aula número 19 de Língua Portuguesa. Na aula de hoje, leremos um texto sobre os povos indígenas. Em seguida, iremos fazer um exercício com a finalidade de interpretar esse texto. O texto tem por título Povos Indígenas. Os termos índios e indígenas são denominações generalizadas, pois englobam os grupos que em outros momentos foram chamados especificamente de Carajá, Soiá, Camaiurá e Chavante. Os termos dados são heranças do período de colonização, quando muitos desses povos foram dizimados, apesar de ter uma língua diferente. Assim como os costumes, eles têm que adquirir os conhecimentos e culturas externos. Isso se torna necessário para que essa minoria nacional possa, diante da cultura dominante, estabelecer os seus direitos e suas reivindicações ao país ao qual estão subordinados. Através de pesquisas do órgão oficial do governo, o IBGE, e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, foram registradas aproximadamente 734.131 pessoas que se consideravam índios. Embora o censo realizado pela FUNAI estima que esse número seja bem inferior, por considerar como índio apenas aqueles que vivem em reservas. Com isso, a quantidade cai para aproximadamente 358 mil. Hoje, os principais centros de concentração de índios se localizam nas regiões do Amazonas, Nordeste, Centro-Sul e no estado do Mato Grosso do Sul. Quanto à diversidade, os grupos são extremamente diferentes. Há variação do idioma, valores, mitos, regras e tipos de moradias, entre outros aspectos. De acordo com essa variação, são reconhecidos 215 grupos indígenas distintos e com uma variedade de mais de 180 línguas. Os grupos indígenas podem se diferenciar segundo o nível de contato com a civilização branca. Eles podem ser considerados como isolados, que são os índios que têm contatos raros e acidentais. Integrados são os índios que falam em português ou trabalham nas cidades. E contato intermitente, contato permanente dos índios com os brancos. Se comparar a quantidade de índios desde o período do descobrimento, fica evidente que essa minoria foi praticamente dizimada. A ocupação foi instituída através das sociedades indígenas que aqui habitavam, bem antes dos homens, chamados civilizados, chegarem. Diante disso, as principais causas do restrito número de índios no Brasil são basicamente a expropriação de suas terras para ceder à ocupação rural e urbana, grande quantidade de índios mortos em lutas contra brancos e principalmente por doenças que até então eram desconhecidas, já que esses não possuíam anticorpos contra doenças epidêmicas avassaladoras. O texto é de Eduardo de Freitas. O texto chama-se Indígena no Brasil. Esse texto é tirado de um livro chamado Indígena no Brasil, cujo autor é Eduardo de Freitas. Está disponível no site Brasil Escola. Passemos então à interpretação. Interpretação do texto. Marque a alternativa correta. Só existe uma alternativa correta. Os termos índios e indígenas são denominações generalizadas que em outros tempos se referiam somente aos grupos Carajás e Chavante. B, que em outros tempos se referiam somente aos grupos Suiá, Camaiurá e Chavante. C, são denominações que dadas aos habitantes da terra descoberta, com o objetivo de valorizá-los. D, são denominações dadas aos primeiros habitantes aqui encontrados
e ficou como herança do período de colonização, quando muitos desses povos foram dizimados. 2. Sobre a pesquisa do número de habitantes do país, que se consideravam índios, através de pesquisa do órgão oficial do governo, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é correto afirmar que, letra A, foram registradas aproximadamente 734.661 pessoas que se consideravam índios. Letra B, foram consideradas 758 mil indígenas vivendo em cidades. Letra C, por considerar como índio apenas aqueles que vivem em reservas. Com isso, a quantidade cai para aproximadamente 550 mil. Letra D, por considerar como índio apenas aqueles que vivem em reservas. Com isso, a quantidade cai para aproximadamente 358 mil indígenas. Número 3. Sobre a diversidade encontrada, os grupos indígenas, podemos afirmar que A. As diferenças são mínimas, não tendo tanta importância como se poderia imaginar. B. As diferenças principais se baseiam na forma como os índios pintam seus corpos. Letra C. As diferenças principais se baseiam na coloração das penas dos cocares. Cocares são aqueles adereços que eles colocam na cabeça, cheios de pena. Você já deve ter visto. Letra D. Há diferenças de vários níveis, os quais podem ser valores, mitos, regras, tipos de moradia, entre outras coisas. 4. Os grupos indígenas podem se diferenciar. Segundo, o nível de contato com a civilização branca. Eles podem ser considerados A. Desintegrados com as comunidades das cidades em que vivem. B. Isolados nas matas e conectados por internet. C. Somente isolados. D. Isolados, contatos raros e acidentais. Integrados. Falam em português ou trabalham nas cidades. E E. Contato intermitente, contato que são permanente com os brancos. Análise de charge. Tem uma charge do artista, aliás, do cartunista Nani. É uma tribo, tem uma índia e seu filho, e o filho diz o seguinte: papai, voltou da caçada. A índia, que é a mãe, diz: ele é um guerreiro. O índio que está chegando diz o seguinte: vocês precisavam ver a que escapou. A que escapou. Vocês precisavam ver a que escapou. Ele está trazendo uma pizza e bem na ponta uma Coca-Cola. Vocês precisavam ver o que escapou. A caçada que escapou, então, não seria bem uma caça, né? Seria uma pizza e talvez até uma outra Coca. Vamos entender essa charge. 5. Observando a charge abaixo, é possível afirmar que A. Desde o descobrimento do Brasil até os dias de hoje, os indígenas mudaram muito seus costumes, sendo influenciados pelos homens civilizados. B. Desde a descoberta do Brasil até os dias atuais, os indígenas não mudaram em nada seus costumes. C. Os índios não possuem tradições. D. Os índios esqueceram todas as suas tradições. Apenas uma dessas alternativas é a correta. Por favor, peguem a aula escrita que está no blog, façam uma leitura, resolvam os exercícios no caderno, tirem a foto e enviem para os seus tutores, que depois as reenviará para mim. Uma boa aula a todos.